discute este assunto. E é um assunto absolutamente atual, absolutamente na ordem do dia. Eu estou falando do processo do envelhecimento e da velhice. Vejam bem, nem sempre, quase nunca, as mídias convencionais dão visibilidade a esse tema. É um tema que diz interesse a todos, sobretudo se levar em conta que o Brasil é o 5º país no mundo em população idosa, tá? Então isso interessa a mim, a você, a todos nós. E como eu costumo dizer, se você não morrer no meio do caminho, posteriormente elas me convidaram, inclusive, para participar de um workshop sobre processo de envelhecimento e o cuidar da uma promoção do espaço menor que elas representam, e esse workshop irá ocorrer no dia 29 de abril, no próximo sábado, na sede da Irmandade de Misericórdia. No final do programa, nós daremos todo o serviço, de horário, local e assim por diante. Eu estou introduzindo o assunto. Essas meninas maravilhosas, mente e corpo, é a Cíntia Cristina Monteiro, que não pôde comparecer, mas envia um grandioso abraço, a psicóloga Cíntia, a Priscila Roncone, que está presente, a terapeuta, e a Maria Tereza Alverne, que é psicóloga e também está presente. E nós vamos então conversar com elas especialmente sobre o workshop, sobre o processo de envelhecimento e o cuidar. Workshop esse que ocorrerá na semana que vem, na Irmandade de Misericórdia. Repito, uma iniciativa do Espaço Rencor, aqui representado pela Priscila e pela Maria Tereza. Tá bom? Então, meninas, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. E mais do que isso, viu, meus amigos, virem abrilhantar o nosso programa, porque são 2 meninas lindas, são 3 meninas lindas. Uma está faltando, que é a Cíntia, mas são 2, as que estão aqui, a que não está, são meninas lindíssimas e além de competentes. E além de lindas e competentes, eu quero ressaltar uma coisa. Preciso ressaltar uma coisa. Dificilmente encontramos jovens, essas meninas têm na casa de 30 anos e pouco, interessadíssimas neste assunto. E discutir neste assunto com fundamentação teórica. Quem me conhece sabe que eu sou louca de xarope, né? Eu penso assim, para mim não dá muito certo. E eu me afeiçoei a essas meninas, e mais do que isso, eu passei a caminhar com elas, porque reconheci ali pessoas sinceramente interessadas, né, no assunto, processo de envelhecimento e velhice, e mais do que isso, são informações e opiniões delas avalizadas. Patrícia Roncone, que também faça a sua abertura, suas considerações iniciais. Bom, eu quero agradecer o acolhimento, né, a gente, e com certeza sempre a troca de conhecimento com você, né, que é maravilhosa, a gente sabe disso, né? Então, assim, nós, na nossa juventude, estamos caminhando muito bem. Muito bem, começou o assunto. Aliás, um ponto comum entre nós 3, além de gostar de gerontologia, de estudar envelhecimento, é que estamos caminhando para a mesma direção. Sim, exato. Depois conversamos disso, mas bem sabemos que o processo de envelhecimento começa quando se nasce. Exato. Não é verdade? Então eu agradeço a oportunidade, né? Como a Tereza falou, a nossa equipe, na verdade, ainda tem mais outras outras 3 colegas, né? Que estão com a gente também aí em toda essa correria do workshop, né? Que infelizmente você não conseguiu conhecer a turma inteira, mas vai conhecer no dia 29, né? Mas tem a Andréia Monteiro, tem a Bruna, né? E tem também a outra Andréia, né? Todas elas psicólogas, e eu sou a única terapeuta ocupacional do grupo, mas muito bem acolhida. Eu não sou nem psicóloga, nem terapeuta, e também fui muito bem acolhida.
Aproveita e diz para nós, Maria Tereza, o que é o Espaço MEICOR, Mente e Corpo, e como surgiu a ideia de criação de um espaço para discutir mente e corpo focado, ou especialmente voltado para a velhice. Para a velhice. A MEICOR, ela surgiu há 6 anos atrás, com mais de diferentes especialidades. Vimos que as clínicas, ela ou tratavam do aspecto físico, era médico, era físico, ou tratava do aspecto psicológico. Então, era psicólogo, psiquiatra, então parecia que tinha uma distinção das especialidades. E as coisas, até parece que as coisas não se interligam, né? Não estão interligadas. A mente e o corpo, em todos os aspectos. O ser humano, ele não é dividido em partes. Perfeito. Ao contrário, né? Ele se constitui como um todo. A discutir os casos, a ter parceiros como médico da área corporológica de algum jeito, para poder constituir o indivíduo como um todo e trabalhar com ele. Nós percebíamos muita dificuldade de estar trabalhando com o paciente e a gente não ter acesso ao médico e aos medicamentos que o paciente tinha. E nós percebíamos que às vezes tinha alteração de humor, alteração mental, que o médico deveria de alguma forma receitar, modificar de jeito, só que a gente não conseguia ter acesso. Hoje a MEICOR para ter acesso a esses médicos com uma turma realmente de interdisciplinar para discutir o caso do único paciente. E assim, trazer ele para uma realidade que não existe, ele fica solto, ele fica vulnerável. E daí suscetível a doença. Na terapia ocupacional, né, nós entendemos muito esse processo, né, do ser humano como um todo. Né? Tratamentos em terapia ocupacional é muito assim, complexo, porque a gente entende cada indivíduo como um ser único. Então, por mais vários tipos, pessoas com o mesmo diagnóstico no consultório, cada um deles vai se constituir uma particularidade com um plano de tratamento totalmente personalizado. Por quê? Né? Você pode ter o mesmo diagnóstico ou estar no mesmo processo de envelhecimento do que um outro colega, mas todo aquele que constitui o seu caminhar, a sua história de vida, né? O seu contexto cultural, aonde você está inserido, como você se relaciona com o mundo, né? A sua visão, né? O ambiente que você se interage, vai constituir o processo de saúde ou de doença, né? De adoecer ou de mais rápido. Então, quando a gente reparte o ser humano em partes para ser tratado, fica muito mais difícil você realmente proporcionar uma qualidade de vida ou uma condição de saúde em que ele possa continuar na medida tão saudável quanto possível, né? Mais saudável possível, de maneira ainda autônoma e independente, olha só. Pois é, meninas. Isso é o ideal. Isso, uma coisa que observam. Bom, eu vou perguntar para vocês, se vocês já observaram isso. Nós três aqui, por formação, conseguimos enxergar o ser humano como um todo. Como um todo, né? As partes do todo, mas o todo, né? Na vivência de vocês, na experiência de vocês, o paciente, ele tem essa noção de que ele é um todo e não uma parte do todo? Nem sempre. É uma pergunta difícil. Inevitável, né? Aí, vai de característica de da religião, de um todo no ambiente educacional, empresarial. Alguns não. Alguns eles não conseguem ter essa percepção dele como um todo, até mesmo negando o processo que ele está vivendo, né? Negando a própria vivência, o próprio histórico de vida que ele trouxe, negando a própria existência muitas vezes, né? Muitas vezes desenvolve doenças, negando aquilo da realidade que ele vive de algum jeito.
Então, assim, quando a gente percebe, recebe o paciente de alguma forma, nós vemos a pessoa muito vulnerável, né? E é difícil se abrir para um psicólogo, uma pessoa que você não conhece, né? E, por outro lado, por que você vai até uma pessoa que você não conhece? Porque você acredita na capacitação, você acredita que tem algo além ali que pode te direcionar de alguma forma, né? Que pode te tratar. E quando ele vem mais aberto, ou que ele passa pelo processo de terapia, que ele vai entendendo que ele é feito realmente de coisas devidas e indevidas, que ele não tem controle, mas que ele precisa ter... Multifacetado, exatamente o termo. Exatamente o termo. Não enxergava, não via essa possibilidade ali. Não via. E quando ele e aceitação, essa saúde do trabalho e uma insatisfação da vida. Será que nós podemos dizer que isso é um caso isolado? Acredito que não. Não. Ou temos várias pessoas que assim, vivem essa mesma situação. Né? O que a Tereza está trazendo uma situação que é bem interessante, vamos supor, os papéis ocupacionais que a gente desenvolve na vida. Sim. Né? E o quanto isso ele é influenciado, né, pela família ou por um processo de negação, como ela mesma trouxe. Sim. Né? Então, você desde o nascer até o envelhecimento, certo? Que pode ser um desejo consciente daquilo que eu quero, do que eu quero fazer, né? Então, assim, você se torna criança, você se torna depois um adolescente, né? Um estudante, vira pai ou não de família, porque vai depender das suas escolhas, né? Você vai exercer uma profissão, certo? Você, concomitante a isso, você continua sendo filho, ou marido, sim, ou um cidadão. Então, esses papéis ocupacionais que nós vamos exercendo durante a nossa caminhada até o processo de envelhecimento, às vezes eles são automatizados. A gente simplesmente vai tocando, vai fazendo e não sabe das suas necessidades, dos seus desejos, né? Não deixa de se cuidar, de se olhar. Às vezes apenas repete um padrão, uma necessidade da sociedade contemporânea. Até para não receber a crítica. Até para não receber a crítica. E assim vão se constituindo os papéis ocupacionais. E junto com os papéis ocupacionais e a falta de conhecimento daquilo que realmente lhe é de desejo ou lhe é próprio, de uma forma mais consciente, daquilo que eu sou, daquilo que eu quero, daquilo que realmente faz sentido para a minha vida, sim, certo? Traz ou não um processo de saúde ou de adoecimento. Podemos pensar também até na questão do idoso, né? O que delimita realmente o idoso, ou o que caracteriza um idoso? O fato de fazer 60 anos, né? A idade cronologicamente falando. A idade cronológica. E aí, e o aspecto físico, emocional, social, né? Se a idade cronológica já diz que ele já tem um papel social diferenciado, no sentido, agora eu sou um idoso, tenho 60 anos, delimitei isso. Mas você veja bem que legal, Maria Tereza. Isso na nossa cultura ocidental. Uhum. Né? Na nossa cultura ocidental, a pessoa atingiu 60 anos. Quando se fala em velhice, a primeira impressão que vem à mente é a oposição à juventude. Sim. Né? A oposição à juventude, e aí você fala tudo que não é moderno, novo, uhum, enquanto a juventude é sinônimo de moderno, de novo, de avançado, velho passa a ser sinônimo de retrógrado, sim, de atrasado, descartável, desnecessário, inútil, decrépito, peso, né? Peso, mero orçamento, e assim por diante. Né? Mas isso é uma visão precisa ressaltar da nossa sociedade. Sim. Da nossa sociedade, que eu não estou dizendo. Né? É cultural. É cultural. A velhice cultural, porque só uma observação, quando você vai estudando a velhice, por exemplo, eu conheço duas velhices bem distintas da nossa, que é a velhice japonesa, né? No Japão, a maneira como tratam os idosos no Japão, e no continente africano. É totalmente diferente. Mais alto estatuto que você pode atingir no continente africano é tornar-se um velho. Você perguntar para uma criança assim, o que você quer ser quando crescer? Ele vai dizer um velho. Aqui a pessoa quer ser médico, quer isso, quer aquilo. Né? Tudo bem, tudo bem. Menos velho. Menos velho. Menos velho. Né? E eu ouvi, né? Ninguém me contou, eu ouvi perguntar para uma criança no continente africano: o que você quer ser quando crescer? Um velho. Que coisa, né? Linda.
Quer dizer, é um estatuto. É um estatuto naquela sociedade, na nossa. Então, na nossa tem esses papéis estereotipados e estigmatizados, né? O lugar de velho é aqui, não é ali. Mas é na nossa sociedade, né? O lugar de velho é aqui, como se não estivesse interagindo, né? Como se ele já estivesse perdendo os papéis. Eu acho, Maria Tereza, que alguns papéis, eu não diria, não sei se eu uso o termo perde ou substitui. Substitui? Talvez seja melhor. Eu acredito assim, nós transitamos por isso. Porque você veja a mesma coisa. A pessoa idosa, quando ele chega aos 70, 80 anos, algumas coisas ele perdeu e tem que ser respeitadas, né? E compreendidas. Ele perdeu o pai, ele perdeu a mãe, ele perdeu alguns, o marido, outros filhos, né? Audição, visão, capacidade de mobilidade rápida. Essas coisas têm que ser compreendidas como decorrentes da idade, né? Agora, na nossa sociedade, isso é visto como, na maioria das vezes, como demérito. Sim. Né? E não é demérito, são decorrências. Mas, por outro lado, a pessoa não, às vezes, nem sempre repara que velhice não é defeito, pelo contrário, é conquista. Não é? Quando você fala criança, que você falou, né? Que pergunta para ela, né? O que ela quer ser quando crescer. Sim. Velho. Isso porque... Se você pensar no processo de a possibilidade enquanto ser humano de vivência, de trajetória, de poder ter o prazer de envelhecer, essa criança já é sábia já desde pequena. Porque assim, quando você encerra a vida na juventude, você pode ver, quando uma pessoa envelhece, todo mundo espera a morte, porque é natural, ele está velho, ele já é descartável. Como se velhice fosse sinônimo de morte. E não é. A morte, uma pessoa pode morrer. Mas a reação idade de uma sociedade ou das pessoas, quando um jovem morre, isso é cultural. Ele tinha uma vida inteira pela frente. Isso. Então, quer dizer, o jovem que de uma certa forma nega o envelhecer, ou nega o idoso, ou nega esse processo, ele está, na verdade, negando a ele a própria existência. O direito de existir, de construir toda uma história de vida. Porque é cultural. Sim. É cultural. É dito para nós que você tem 4 fases na vida: nascimento, crescimento, maturação sexual, envelhecimento e morte. A pessoa trabalha no pragmatismo, na linearidade. É como se você obedecesse a essa ordem. Tanto que se você ficar grávida com 45 anos, a pessoa fala: o quê? Como você teve coragem? Isso é um absurdo, né? Isso, né? Você tem que ter ficado aos 20. Onde está escrito que tem que ser aos 20, aos 21, aos 22? Eu, pelo menos, nunca li, né? Mas é que a pessoa está acostumada a pensar nessa formatação, né? Uma formatação, uma maneira formatada de pensar. Mas, felizmente, existem pessoas como nós que enxergam a velhice muito além da formatação que colocam pra gente aí. E eu acho que esse também tem sido o papel do Espaço Mencor, né? Levar esta formação de conceitos, esses conceitos, levar informação sobre o processo de envelhecimento para ninguém ter. Ninguém ter fica um pouco difícil, mas para ajudar a combater estereótipos, mitos, preconceitos, supervalorização e sub. E eu detesto tanto a simplificação abusiva quanto a pormenorização descabida. Uma não coisa dá, né? E gozar assim, a gente tem, nós estamos falando sobre envelhecimento e nós pontuamos algumas coisas do ponto de vista do jovem ou da juventude ou da sociedade, desvalorizar, desqualificar o idoso. Mas a gente também sabe que, por mais que nós hoje estejamos vivendo uma sociedade em que o acesso à informação é maior, né? Em que a qualidade de vida aumentou para a população, né? Em que logo a estimativa de vida também. Isso, né? Mas a gente encontra ainda muitos idosos que também são altamente preconceituosos.
Com relação a quê? O próprio processo de envelhecimento. Porque às vezes você vê assim, chega no consultório para terapia ocupacional, né? Então você vê, ele chega com queixa de dor, ou ele chega já com um processo inicial de demência, ou ele chega com lapsos, né? Com falhas de memória. E aí tudo que você propõe para ele de novo, ou de atividade, ou de uma proposta para que ele possa reaprender ou descobrir novos prazeres, novos gostos, novas ocupações. Ah, mas eu tô velho. Ah, mas isso não serve pra mim. Eu não dou conta disso. Ah, mas eu não dou conta disso. Ah, mas isso era só pra quando eu tinha lá 20, 30 anos. Isso já se foi. Ou seja, a gente encontra também um padrão hoje que vem pro consultório de uma pessoa que está passando pelo processo de envelhecimento, nem sempre tão aberta assim, né? Porque o fato de você envelhecer não quer dizer que você não pode aprender coisas novas. Isso é um erro, isso é um mito. Pelo contrário. Pelo contrário. Só que você tem que ter a predisposição de querer. Qual é a matriz explicativa disso? Isso é um fato. Isso é um fato. Eu mesmo ouço inúmeras pessoas dizendo, mas eu não tenho mais idade para isso. Ou isso não é coisa de velho, isso é coisa de jovem. Principalmente computador. Ah, isso não é para minha idade. Isso aqui. Agora, eu pergunto, qual é a matriz explicativa disso? Porque nós estamos falando da consequência e a causa. Onde está a causa? Né? Eu vou arriscar. Quer arriscar? Pode falar. Está na sua interação com o símbolo. Com certeza. Porque quando você entende a velhice como é que eu entendo a velhice? Eu acho que o homem o mundo não se modifica só porque o homem produz conhecimento. Sim. Mas porque ele cria um acervo de informações transmitidas para gerações futuras. Sim. E isso, quanto mais velho, melhor para fazer isso. Né? Então veja a visão que eu tenho da velhice. Eu vejo a velhice também com uma referência de saber e um manancial de conselhos. Não que isso seja de ponta a ponta, todas as pessoas. Mas eu, por exemplo, não quero envelhecer, estou envelhecendo só para ter cabelos brancos. Ah, com certeza. Não, eu acho então, mas isso é uma construção, né, Sônia? Por exemplo, na nossa idade, ou ainda pessoas até mais novas do que Não, mas peraí. Antes de ser a construção está no segundo item. Ela é o chamado símbolo. O que é a vida? A vida é relação com símbolos. Relação com símbolo. Qualquer coisa é símbolo, ou toda coisa é um símbolo. Imagine uma pessoa que passou a vida ouvindo, a vida, Sim. Né? Ouvindo para ela. Ai, todo velho é chato. Sim. Isso vai entrando. Todo velho é ranzinza. Entendeu? Você quando ficar velha fica chata, viu? Você já é chata agora, quando você ficar velha, então você fica mais chata ainda. Tô perdida. Né? Isso por aí. Tô perdida. Olha, quem não pinta cabelo, isso é coisa de velho. Então observe bem, ele passou a vida interagindo com um símbolo ruim de velhice. Velhice era associada a tudo quanto é coisa ruim. Ruim, desagradável, menor, desprezível e assim por diante. Então observe que a relação com o símbolo é muito diferente, vou pegar o exemplo da criança africana que eu usei anteriormente, que passou a vida inteira dizendo que em África a última palavra é dada por um velho. Que em África ocorre debaixo das árvores, precisamente de um baobá, um negócio chamado Conselho de Acólitos. Ou seja, os velhos se reúnem para deliberarem sobre as causas primeiras da sociedade em que pertence. Olha a imagem que um cresce tendo do idoso e olha a imagem que o outro cresce tendo do idoso. Uma imagem de admiração. Admiração. Né? De modelo. De modelo, vida, né? de referência. Referência de saber, diz manancial de conselhos. Pô, quando eu crescer eu quero ser um velho. Porque velho é tudo de bom. E na sociedade a rejeição da velhice. Aqui é o contrário. Não quero. Não dá, não quero chegar. Ai, tô com dor, tá velho. Isso, quer ver um exemplo primário? Eu acho que comentamos isso naquela nossa conversa deliciosas. Vai nascer uma criança, a casa inteira se prepara para receber a criança. O quarto vira não sei o que vira não sei o que, derruba uma parede, cria outra parede, vamos comprar o enxoval, tá? A pessoa fica velha, ela é geralmente abandonada.
E o que acontece? Uma pessoa, à medida que a pessoa vai envelhecendo, a casa também tem que ir sendo adaptada. Eu trabalhei num projeto para a cidade de Belo Horizonte, de moradias projetadas para pessoas velhas. Né? Existe isso. Olha, isso que você está falando é uma coisa tão, vamos supor assim, eu acredito que é algo para a sociedade, para as famílias pensarem de uma forma assim, profunda, não superficial. Não é superficial. Não dá para pensar superficialmente. Porque se a gente pensar hoje, vamos pensar na nossa juventude. Se os jovens de hoje já desqualifica os que estão em meia-idade, de 40, já não respeita muito essas diferenças, né, de valores, de gostos, de prazeres, de limitações, né? Quem dirá a hora que esses que estão em meia-idade envelhecerem, esses jovens que estarão na meia-idade, como que tratarão esses que estarão já na velhice? Então, é assim, é algo que por mais que a gente tenha toda uma cultura na nossa sociedade de desprezo, de desvalorização, de não aceitação da pessoa idosa, é um trabalho do núcleo familiar intenso. Eu acho que é um trabalho, né, que envolve sociedade, Estado, instituições e família. Eu acho que ninguém fica fora desse processo. Assim, né? Eu até brinco com umas amigas, as que são mais próximas e da família. Apesar de eu ter 39 anos, eu acredito que a minha alma é velha. Porque tudo que eu gosto está muito ligado às coisas de pessoas mais velhas. Entendeu? Eu já adoro uma dança de salão. Né? Não sei vocês. Então, adoro Roberto Carlos. Adoro um silêncio, uma paz. Então, assim, eu já ouço dos mais jovens. Nossa, mas você é tão nova e gosta dessas coisas. Mas, Patrícia, observe. Como é que é isso? Gente, eu tô adorando. Espero que vocês também. Mas, Patrícia, observe. Eu já sou velha, com 39. Meus amigos, observe. E, Patrícia, também, que você já marcou a posição do velho aí. Olha só. Não. Trucou. Eu não me considero assim, mas eu gosto, eu tenho esse prazer. Não, você mas as pessoas me caracterizam, já me rotulam, me estereotipam, né? Já estão me estereotipando. Mas você entendeu? Quando você fala que a minha alma é velha, você já marcou o território. Você poderia dizer, não, eu tenho um gosto, por exemplo, na minha opinião, gostar de silêncio, gostar de música, ficar quietinha num canto ouvindo uma música... Não quer dizer que é só coisa de velho. Pro meu gosto, isso quer dizer bom gosto. E bom gosto independe de você ser velho ou não. Então, observe... Não, eu vou pegar na sua veia. Observe que até quem se predispõe a estudar e a falar, o simbólico é tão forte... Que ele vem. Que é tão forte que ele está tão introjetado que você cai na própria armadilha. Na sua própria armadilha. Né? A ponto de rotular. Não, eu tenho gosto de velho. Não tenho gosto igual eu tenho velho. Eu tenho um gosto de gente que tem gosto apurado. De todas as áreas que ou por outra, não. Também, desculpa, mas eu também poderia estar falando mal de quem não gosta. Eu tenho um gosto meu. Sim, por exemplo, eu sou uma pessoa que passo tranquilamente... 4, 5 horas sentada num canto, quieta, lendo. Sim. Mas eu faço isso desde que eu aprendi a ler. Não quer dizer que você já eu ainda faço uma ressalva. Todo mundo que me conhece sabe que eu já contei essa história 300 vezes em lugares públicos, e todo mundo é testemunha. E eu fui alfabetizado aos 5 anos de idade. 5 anos pelo meu pai dentro de casa. Tanto que quando eu cheguei na escola primária, aquele tempo era permitido, tinha uma lei que permitia, essa lei foi revogada, eu fui promovida do primeiro para o terceiro, porque eu atrapalhava o pessoal do primeiro ano e o primeiro me atrapalhava. Então, desde os 10, 12 anos, que eu fico num canto lendo. Estava todo mundo brincando de jogar bola na rua, tacando pedra na casa dos outros, que é normal, a certo ponto. Então, observe a armadilha. Então, o que eu quero dizer é assim, né? Que por mais que a gente fale que tal coisa é coisa de velho, nada tem de mais o jovem gostar de certas coisas. Porque não é questão de velho e nem de moço, é questão de pessoas. De gosto e de pessoas. E eu estou mostrando, assim, a armadilha que é. Sim. De a gente mesmo se rotular. Nossa, você vê como é que a gente cai na armadilha? Sim. Que tem uma certa formação. É o peso, né? É o símbolo, bem. É o símbolo.
aquilo vai enraizando e desde da sua infância você vai crescendo ouvindo, para você desmistificar isso. Você tem que desconstruir. Por isso que eu só acredito em estudo processual. Então, que você vem desconstruindo, assim como vai. Vamos até lá, para construir, primeiro desconstruir. Vamos então melhorar o nosso bate-papo. Você se imaginando já idosa, como que você se imagina idosa? Não tem como. Assim, eu tenho algumas projeções que eu faço para mim. Que eu acho que foge desse... Vamos falar do estereótipo, a gente tá falando de estereótipo? Vamos falar do estereótipo. O que assim, até hoje, lógico que a velhice tem mudado. Tem mudado. A velhice tem mudado e o olhar da velhice também. Também. Mas até, vamos supor, ainda existe muito do que vem no consultório e ainda é algo que a gente percebe que o jovem entende isso como velhice. Mas a cadeira de balanço, o bom e velho chinelinho, certo? O andar de roupa, de qualquer jeito, de roupão, né? Então, assim, existe um estereótipo de tempos, né, que veio enraizado na nossa sociedade, na nossa cultura. Eu, pelo menos, Patrícia, não é o tipo de velhice que eu quero pra mim. Eu falo assim, na minha família, né, dentre das pessoas que são mais velhas, né, eu tenho uma tia que é um exemplo maravilhoso pra mim. Então, ela tem 80, viaja pra cima e pra baixo, faz terceira idade, faz esporte radical. Tudo o que não é um padrão do que a sociedade entende como pessoa idosa ou pessoa velha, né, de envelhecimento, ela faz tudo ao contrário. E tem muita gente na família, você não vai sossegar, você não sossega nunca, a gente liga pra você nunca tá em casa. Ela falou, enquanto Deus me der condição, energia, vocês não vão me encontrar nunca, eu sou do mundo. Então assim, ela pra mim é um bom exemplo do que eu imagino do meu processo de envelhecimento, do tipo, né, de pessoa mais ou menos que eu quero chegar. Mas a grande maioria dos idosos da minha família são esses que não saem da frente da televisão, que ficam sentados naquela poltrona de sempre, né, que fica ali com aquele chinelinho, com aquele roupão, que são fechados, né, para novos conhecimentos, né, e que ficam também de uma certa forma não é desvalorizando, mas julgando a juventude, com as suas loucuras ou com as suas, né, com os seus caminhos, né, ou então julgando os colegas da mesma idade que não têm a mesma postura que eles. Então, tudo isso não deixa de ser um grande estereótipo. E você, Maria Tereza? Depois, se me permita, eu faço um comentário. Vai. Ok. Olha, é bem interessante discutir envelhecimento, né, as velhices. Porque cada um tem a sua. Hoje eu vejo idosos, né, a questão da velhice mais ativa. Eu vejo que hoje, não sei se perdeu um pouco a questão do trabalhar muito para depois desenvolver um aspecto de estar mais tranquilo. E que essa tranquilidade, de alguma forma, é uma percepção de vida. E como ele se coloca, se posiciona, eu vejo os jovens, os velhos mais ativos, assim, né? Então, eu vejo grupos da terceira idade viajando, passeando, namorando, né? Para vários ambientes e estando ativos. Não necessariamente tão saudáveis, mas buscam estar vivos, buscam estar condizentes com aquilo que eles estão vivendo ali no momento, né? Então eu vejo assim, parte da população consciente dessa questão de qualidade de vida, né? O fato de ser idoso, estar idoso, não delimita a vida, não traz uma finitude, pelo contrário, traz uma consciência e realmente um prazer do que vai desenvolver até a finitude. E outra parte que ainda não se permite, né? A questão de pegar um celular, a questão de ter uma troca com os mais jovens. Sim. Mas eu acredito que venha também um pouco do que a nossa sociedade passou, né? Aqui no Brasil nós passamos pela ditadura militar. Então há choques também de gerações. Então a geração nossa, bem diferente do que a geração que vai vir. Eu vejo os meus sobrinhos, crianças, me ensinando coisa no celular que eu, com muita dificuldade. Eu falo assim, as crianças de hoje em dia só falta nascer falando. Então você é velha pra eles. Muito velha, porque eu não consigo muitas vezes acessar. Truco. Ela tá ganhando o jogo, hein? E o fato de correr daqui e ali eu falar, calma que eu estou cansada, você está
fronteira, né? Calma, não dou conta até aqui, mas saber o meu limite também, já não estou enquadrada ali, né? E como assim? É natural que os pares, de alguma forma, eles criam essa sintonia e acaba se aperfeiçoando um pouco mais. Mas isolar, né, os grupos de idosos, os grupos de adolescentes, os grupos, né, de jovens, eu acho que isso acaba... perde em troca. Perde troca, isso, ele mesmo fala, né, algumas questões de isolamento, porque acaba trazendo símbolos, que é aquela questão de não ter o contato, de já ter, de alguma forma, um preconceito, algo distante, mas sem a troca, sem a experiência, sem realmente vivenciar isso, né? Quando você me perguntou, e a velhice, né? E a sua, Maria Tereza? O que você imagina, né? De verdade, eu imagino uma velhice ativa. Eu gostaria e busco isso, né? Eu sou muito preguiçosa para malhar, mas eu sei que se eu não malhar agora, se eu não cuidar agora, e não é malhar para ter um corpo escultural, mas para ter uma qualidade de vida, uma condição fisiológica um pouco mais ativa, porque isso também condiz com aquilo que eu sou hoje e o que eu quero ser futuramente. E não só da questão do físico, mas da questão intelectual, né? Se eu estou preguiçosa para desenvolver uma leitura, se eu abro mão de conhecimento, de aderir isso, o que eu vou ser lá na frente na minha velhice? Como é que eu vou desenvolver isso? Então hoje eu vivo a minha velhice e preparo ela para que mais na frente eu esteja tão saudável quanto eu estou hoje. É isso que eu busco, né? Sim. E que se vier doenças como eu já tenho algumas, né? Então problema no rim e dor de cabeça de alguma forma, que eu venha me adaptar. Que eu venha buscar estratégias, subsídios, para que eu venha passar de uma forma mais saudável, né? Eu acredito que isso é velhice, eu acredito que isso seja um envelhecimento. É você, com a sua condição, buscar formas de viver, formas de estar bem com você, de estar bem com o outro, e não o que a sociedade põe de alguma forma, né? Eu gosto de citar alguns exemplos do consultório, porque são exemplos que muitas vezes a gente ignora. Um exemplo foi uma senhora que eu atendi e ela com muita dificuldade, ela veio contando o histórico de vida dela, nós contamos o fato, mas não contamos a pessoa, nós temos o sigilo profissional. E ela queria falar o quanto ela, durante a juventude dela, ela foi apaixonada por uma outra mulher e que ela nunca pôde expor isso para ninguém. Sim. E que agora na condição de idosa que ela se colocava, seria muito vergonhoso. Sim. E a terapia veio trazer para ela o que realmente era importante para ela e não pelo que as pessoas pensam dela, porque ela poderia viver como ela bem entendesse, se ela se sentisse bem com aquilo, né? Então olha o conflito interno, que é a questão da própria velhice, né? Que o próprio idoso se coloca. Eu não posso, por que eu não posso fazer esportes radicais? Por que eu não posso estar mais ativo, né? E você trouxe uma questão ainda que é a questão sexual, né? Que é, no caso, coloquei uma questão aqui, uma opção sexual que, se você colocar ainda na condição de uma pessoa, né, que está mais, que é idosa, né, que está com uma idade um pouco mais avançada, ainda olha só, passou a vida gostando de uma outra pessoa e de repente ela se vê mais idosa e com esse conflito intenso. Então, se você pensar uma pessoa que, além de ser pela sociedade, ela está duplamente na contramão. Na contramão, né? E aí isso é um processo complicado. Deixa eu fazer uma pequena intervenção. Eu estou numa situação muito agradável e ao mesmo tempo muito desconfortável. Meu Deus. Porque eu estou aqui como jornalista, né? Mas não tenho como eu esconder a gerontologia, né? Dentro de mim, não tem como. Então me permitam fazer uma observação. Vocês falaram do chinelinho, né? Da pessoa idosa hoje em dia que gosta de andar do chinelinho. Que é um perigo. Não. Eu já tô falando pra pior, nas quedas, é um produto. É um perigo. Não, peraí, dá a impressão que eu já tirei pra ser do contra. Tão perigoso quanto os sapatos de salto. Com certeza. Haja vista que, eu acho que eu comentei com vocês, eu vi uma estatística no Japão, que é o maior país, o maior índice de fratura do crânio. Tá? Porque a japonesa, de modo geral, tem estatura baixa, sim, usa 15 centímetros de salto, ao cair de lá de cima, porque lá de cima, é o alto índice. Lá de cima. Então,
de saída já derrubamos o mito. Né? Já derrubamos o mito. A queda sim, mas quando a gente pensa Peraí, vamos continuar. No estabelecimento funcional. Peraí, vamos continuar. Não, o que eu estou querendo mostrar para você, como que a gente embala em estereótipos. Embala estereótipos. O velho usar o seu chinelinho é a coisa mais natural do mundo. Tem nada errado nisso. É como você usar esse brinco que você está usando. É como o meu cabelo pichain e grisalho. O que é que tem de errado no meu cabelo pichain e grisalho? Opção. Como eu poderia pintá-lo, como eu poderia alisá-lo, como eu poderia... Então, quando a gente puxa para essa ótica do mas é esta ótica. Então, mas aí se eu puxar para terapia ocupacional, é um perigo tremendo. Não. Eu estou saindo pela tangente. Eu estou primeiro no conceito. Se eu trabalho prevenção de quedas e eu tenho idoso, o chinelinho tá fora, o chinelinho. Tudo bem, nessa perspectiva. Mas não no conceito que nós estamos discutindo, na discussão maior. Né? Aí ele realmente tem o direito. Você tem o direito de usar o chinelinho. Não é o chinelinho que vai dizer a condição da pessoa, se a pessoa é idosa ou deixa de ser idosa. De jeito nenhum. Mas com o jovem usar o chinelinho. Até mesmo que se o jovem usar o chinelinho. Até porque se um jovem usar um chinelinho arrebentadinho, com o biquinho abertinho, ele também vai ter grande probabilidade de tombo. Com certeza. Né? O velho tem maior probabilidade de tombo por um conjunto de fatores, e não exclusivamente, processo natural de envelhecimento. E não exclusivamente por causa do chinelo. Porque qual é a nossa função? É justamente derrubar mitos. Né? Derrubar mitos. Então, essa é a primeira observação. Outra observação é que a dificuldade para celular e etc. O mundo passa por transformações sociais, né? Eu considero absolutamente natural que as pessoas da minha geração nem tanto, mas uma geração para cima da minha, com 65 anos, tenham dificuldades para internet, blog, WhatsApp, assim por diante. Nossa geração não é marcada por isso. Assim como o jovem de hoje, vamos inverter? Manda um jovem ler esse livro aqui. Então, quando ela estava falando sobre... De 10 páginas. Ou por outra, escrever 5 páginas. Nossa, a preguiça é imensa. Não tem nem preguiça, meu bem, desculpa. É incompetência. Sabe por quê? Porque você não foi treinado para isso. Não foi, de modo geral, evidentemente, não estou falando de maneira específica. Então eu só estou mostrando como o assunto velhice e envelhecimento é uma armadilha. É uma armadilha, porque você acaba caindo na sua própria armadilha. É evidente que uma pessoa de 70 anos, não digo evidente, mas é compreensível que ela tenha dificuldade de lidar com internet, com blog, com jogos eletrônicos, assim como é, de certa forma, também compreensível, né, que as novas gerações tenham dificuldade de ler livro. Eles não são treinados. Eles não são treinados. Então, tudo né? Tem uma questão também da predisposição, né? Porque, por exemplo, eu já passei por várias casas de atendimento a idosos, né? E, assim, a gente tinha grupos separados de atendimentos. E aí tinha o grupo de idosos, já com seus 70, 80, 90, que tinham interesse em internet, é pessoal, WhatsApp, porque né? Nós voltamos antes nas velhices. Exatamente, os tipos de velhices. É o assunto que antecedeu as velhices. Tá vendo como é delicado? Sim. Porque certas velhices, imagine um idoso nascido e criado na roça. E eu querer que ele atenda o celular. E ainda mande mensagem no WhatsApp. Ele não é da geração do WhatsApp. Ele não tem necessidade do WhatsApp. Ele não tem nada que fazer com o WhatsApp. O WhatsApp para ele nada é a mesma coisa. Então, não generalizando, porque de repente ele pode trazer também algum desse que é da roça, uma vantagem, um desejo, uma curiosidade de aprender. Por isso que eu estou dizendo que nós temos que tomar cuidado para não marcar o território da época. E por último, velhice ativa. O que é velhice ativa? Dá um seminário, não? Olha. Porque o conceito de velhice ativa não é andar de bicicleta. E nem praticar esporte radical. A pessoa pode ser, inclusive, paralítica e ter uma velhice ativa. Porque é um conceito da ONU.
O conceito da ONU é quando a pessoa interfere no meio circundante e o meio circundante interfere nele, principalmente quando interfere no meio circundante. Vamos pegar um exemplo? Aquele cientista que era totalmente na cadeira de rodas, né? Além de velho, era totalmente paralítico, tá? Era considerado um dos maiores cientistas do mundo. Sim. E teve uma velhice ativa. Porque o conceito de velhice ativa não é do esporte radical. Ela não está ligada ao movimento em si. Então, tá vendo a velocidade do movimento. Está vendo como é maravilhoso esse tipo de discussão? Porque, primeiro, a desconstrução. Porque a gente cai na própria armadilha. Por quê? Sempre perguntando por quê. Por causa dos símbolos. Aprendemos isso a vida inteira, cedo, à tarde, à noite, madrugada, tá aqui, ali, acolá, em qualquer lugar que a gente vai. É o senso comum. Combater o senso comum é fogo. Agora, se você não combate o senso comum, você não cria o novo. Né? Olha que delícia de papo. E é por isso mesmo que você, meu amigo, tem que ir ao workshop que elas estão organizando, né? Que vai tratar disso e de muito mais, porque vai ter um espaço, vai ser um espaço só para isso. Então, eu quero que elas mesmas convidem você para ir ao workshop Processo de Envelhecimento e Cuidados. E o Cuidar, que ocorrerá no próximo sábado, lá na Irmandade de Misericórdia, na sede da Irmandade de Misericórdia, das 10 da manhã até a tardezinha, né? Para você discutir com a gente isso daqui. Tá vendo como é legal discutir processo de envelhecimento, velhice propriamente dita, cuidar e tudo o mais? Olha quanta coisa nós falamos aqui em apenas 1 hora. Então elas vão convidar. Vamos lá. Então, nesse dia nós iremos conversar e trazer várias temáticas, né? Sim. Então, nós vamos falar sobre a memória e o processo de envelhecimento, nós vamos falar sobre o cuidar. Aposentadoria, né? Organização do tempo, família e autoestima. Isso. Nós vamos falar sobre o processo de envelhecimento e as velhices. Medo de envelhecer e a morte. O processo de envelhecimento. Aliás, eu aproveito mais uma vez para agradecer às meninas pelo convite para ir neste workshop falar do processo de envelhecimento e velhice, e irei com o maior prazer, com a maior alegria, criar mais um pouco de polêmica. Só mais um pouquinho. Porque assim, né, nós iremos trazer, terá uma parte muito, talvez mais técnica, né, relacionada ao processo, né, de memória, né, Sim. de cuidar, e a gente também queria algo que pudesse falar do processo de envelhecimento, mas numa ótica antropológica, filosófica, cultural, Sim, que por isso que é a gerontologia social. Exatamente, convidamos você para poder nos agraciar em todo o conteúdo que nós iremos trazer. Né? Então, assim, vai ter um pouquinho de tudo. Né? Tem a parte artística, inclusive, no final. Isso, tem, né? uma parte também artística cultural, né? Tem que ir. Porque se eu voltar, vai perder a graça. Não, então vamos lá, vamos passar o serviço. No próximo sábado, dia 29 de abril, o início às 10 horas. Não, às 8. Às 8? Às 8 da manhã. Desculpa, das 8 às 8h30 são as inscrições presenciais. Sim. E o credenciamento. E por sinal, a inscrição é feita lá mesmo? Sim. Mas também pode ser feita ao longo do caminho? Sim. Qual é o endereço, o site? Já estão acontecendo, né, um plantão lá na Irmandade. Sim. Então agora tem um feriado, então segunda-feira começa o plantão de novo. Da 1h30 até as 5 da tarde, tem alguém lá que você pode ir lá fazer a sua inscrição, pagar a taxinha de R$50 e participar do evento. Certo. Tá? E também pode ser feita a inscrição online através da nossa página da Mencor, Espaço Mencor, no Facebook. Repete a página. É Espaço Mencor. Sim. No Facebook, né? E também pelo WhatsApp. Pode dar o número. O WhatsApp é o 992036539. E você pode também colocar dúvidas, encaminhar para a gente através do e-mail, que é espaçomencor@gmail.com. Nós queremos saber de você também, né? Não só no workshop, mas interagir com a gente antes disso, através do Face, através do e-mail. Quais são as suas dúvidas, né, em relação ao envelhecimento e às velhices? O que traz para você a relação de morte, né? A relação de uma velhice ativa, como a gente estava discutindo aqui. Quais são os seus anseios
em relação a isso. Tanto para você profissional que tem dúvidas em relação como lidar ou como desenvolve isso, os aspectos tanto fisiológico quanto psicológico do idoso, e para você que está passando por essa fase, né? Assim como nós, de velhices. Então, vamos lá, vamos interagir com a gente através do Face, através do e-mail, através do telefone. Você pode tirar dúvidas com a gente também. Faça sua inscrição, não deixe de participar. Dia 29 tá essa galera aqui. Inclusive eu. Inclusive a Sônia, participando desse workshop. Vai ser bem interativo. Nós estamos um momento de café também, que vai ter um momento de troca. Vamos ter exposição de materiais, né? Expositores. Terá patrocinadores também, que vai trazer vários ambientes específicos para você sentir-se na velhice, sentir-se em ambientes que pode trazer desconforto e também conforto. Então, assim, não podemos contar tudo que tem, é surpresa. Sim. E a atividade cultural também que nós vamos colocar lá. Então, vamos só repetir, porque já está quase encerrando o nosso tempinho. Foi muito rápido, né? Passou, né? Já estamos com 1 hora de papo. 29 de abril, sábado próximo, no espaço da Irmandade de Misericórdia, vai ocorrer o workshop sobre o processo de envelhecimento e o cuidar. Eu vou ter eu mesmo não pus. Eu vou cuidar. Ele começa às 8 da manhã e vai até a tardezinha. É uma taxa de R$50 que você pode pagar, fazer a sua inscrição lá mesmo no espaço da Irmandade ou pelo Face do Espaço Mencor. Daqui a pouco a Maria Tereza vai repetir o telefone. E uma pergunta, meninas, tem certificado? Tem, todo mundo que participar do workshop receberá um certificado via e-mail. Tá certo, você vai receber um certificado, vai conversar bastante, vai discutir bastante, vai interagir, vai trocar amizade, vai fazer amizade, vai trocar informações e vai sair de lá sabendo mais. Sônia, porque no final do workshop nós vamos colocar para ainda algumas novidades que o Espaço Mencor ainda está preparando sobre a temática do envelhecimento. Então, olha que bacana. Aí pela frente. Então você não deixa de ver. Este tema é tão importante, gente, que vocês vejam bem, em 1 horinha de discussão aqui, quanta coisa nós levantamos. Então, eu estou convidando. Tá? Vá a esse evento, é uma iniciativa muito bonita, até onde eu sei, é uma iniciativa pioneira de discutir a velhice como um todo e não fragmentada, discutindo a velhice e o processo de envelhecimento. Só de fazer essa divisão do processo de envelhecimento e velhice e não tratar as duas coisas juntas, como muitas pessoas pensam que eu já achei maravilhoso. Essas meninas são muito bem dinâmicas, muito para frente, estão com muita vontade de levar essa discussão até você. Então, não deixe de ir, tá? Dia 29 nós estaremos lá com o maior prazer do mundo. Meninas, eu não tenho mais tempo, creio. Gostaria que vocês, cada uma, fizessem rapidamente as suas considerações finais e já agradeço mais uma vez pela acolhida, pelo convite e espero que possamos estar sempre juntos e debatendo e discutindo esse tema que tanto nos agrada, a mim e a vocês. Por favor. Bom, Sônia, e todos que estão acompanhando a gente, agradecemos o convite, Foi importante pra gente, com certeza, e se precisar, a gente está aí para conversar sobre outros assuntos, Tudo! Sobre outros temas relacionados à saúde, à terapia ocupacional, à psicologia, a gente está aqui à disposição. Com o maior prazer, como sempre. Vamos criar vários programas para cada dia a gente abordar um. Maria Tereza, por favor. Sônia, eu quero agradecer essa parceria, essa troca que é formidável. Eu acredito que se todos conseguissem trocar as informações, as ideias, a experiência de vida, traríamos momentos assim de crescimento. Então, é isso que o Espaço Mencor traz, essa característica. Uma demanda tão importante como o envelhecimento e as velhices, nós precisamos trazer isso. E é isso que o Mencor vem trazer, Então, assim, impulsionar isso, realmente refletir a respeito disso e viver isso de uma forma muito boa. Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço estar aqui com você, essa parceria muito gostosa, tá? Eu falo em nome da minha equipe também e das meninas que não puderam vir, mas está sempre junto. Tá certo. Muito obrigada, meninas. Leve o meu abraço para a Cíntia. Tá? E sábado estaremos todos lá, dia 29, a partir das 8 da manhã, na Irmandade de Misericórdia, para participar efetivamente do workshop Processo de Envelhecimento e o Cuidar.
agora acertei. Então, não deixe de ir, porque é um assunto que interessa para todos nós. A você, muito obrigada pela atenção, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por prestigiar o nosso trabalho. Desejo um excelente final de semana e para a semana estaremos aqui novamente com muita alegria, com muito entusiasmo para apresentar mais um programa Cidade em Debate. Obrigada, tenham todos um excelente final de semana.